Utilizando uma câmara térmica, vamos mostrar como fazer um fogareiro a biogás em que oxigênio, calor, combustível e reação em cadeia têm um resultado muito maior do que simplesmente a queima convencional. Com apenas duas latas, conseguimos fazer várias etapas na queima e no meu aproveitamento energético, em que o substrato fica num momento, o wood gas fica no outro e a zona mistura fica em outra. O processo é muito simples, são duas latas convencionais de aço, usamos uma lata de leite ninho, uma lata de leite moça, simplesmente marcamos elas, como vocês podem ver, uma lata simples, aço comum, só precisa ter o cuidado para que tenha uma diferença para poder correr o ar entre elas, né, como mostrou o projeto, e utilizamos uma furadeira Makita convencional e uma broca de aço pequena, tá? Então, nós pegamos simplesmente a estrutura, marcamos, programamos a instalação, fizemos as perfurações todas, tanto no fundo quanto na lata de leite moça, bem simples, uma broca fininha, para fazer a passagem do ar e a mistura dos gases, porque dentro da lata ocorre o aquecimento e esse gás sobe com superaquecido. Depois, com um alicate de corte convencional, simplesmente faz o recorte do fundo dela para poder fazer a remoção e poder fazer o encaixe para colocar outra lata por dentro. Preferimos fazer desse jeito com o alicate porque fica mais fácil, mais rápido e mais prático. Não demorou mais do que 10 minutos para fazer todo esse processo. Realmente é muito fácil de fazer. É um experimento para demonstrar como funciona o sistema de wood gas, né? O aproveitamento de gás. Então sai esse fundo, ela fica pronta, simplesmente pegar e encaixar daí a lata de leite moça, né? Que tem furos no fundo e nas laterais. É muito simples. Quanto maior o número de furos no fundo, mais vai circular o ar por dentro, e quanto maior o número de furos em cima na saída, maior vai ser a injeção de ar. Então ele fica encaixado nesse formato, né, com os furos lá no fundo. Está pronta a lata aí, o nosso experimento para demonstrar a temperatura que chega e como é fácil de gerar calor e fogo com equipamento simples que se acha no lixo. Aí acionando, então dá para ver que ela gera uma quantidade de fogo com quase nada de material dentro. O que tem são simplesmente pedacinhos de madeira dentro que nós colocamos para testar, e com a câmara térmica dá para ver que a parte interna chega a 300 graus com muita facilidade. A quantidade de gás ejetado que não aparece visualmente, mas aparece na câmara térmica, é impressionante. Eu realmente não imaginei que fosse dar tanto volume de calor e gás. É apenas um fogareiro realizado, rápido, seguindo princípios da física e da química. Mas o resultado é super interessante. Com a câmera, nós usamos vários filtros da câmera para ver a conversão de temperatura e os resultados. Um equipamento muito pequeno, ele trabalhou sempre a 300 e poucos graus de temperatura, mesmo com esse volume de chama e com esse fluxo de ar constante. É bem interessante os processos em que um equipamento pequeno desses e simples pode gerar calor e por tanto tempo. Então, se vocês quiserem fazer em casa, é muito simples o processo. Tome cuidado porque esse gás acaba sendo, dependendo da cor da chama, não aparece tão visível, né? Ou pode se queimar, tem que tomar esses cuidados, né? Como você vê na câmara térmica, as labaredas, elas não são visíveis, algumas, mas realmente ele ultrapassa o campo visual da geração de fogo, tá? Então, em um outro momento a gente vai fazer até num processo maior, numa estrutura maior, para poder ver o resultado com uma estrutura ou um tambor ou um balde maior. Tá? E aí já no finalzinho, já depois de ter queimado já por alguns minutos, a gente viu que realmente continua a temperatura alta, sempre na faixa dos 300 graus. Se tivesse colocado uma panela, algo aí, daria para tranquilamente cozinhar ou queimar alguma coisa sem problema algum. Lembrando que eu usei só pequenos galhos nessa latinha pequena de leite condensado. E resolvi abastecer novamente
para fazer um teste do volume e ejeção de fogo gerado. Vocês viram que realmente gera bastante labareda, gera bastante o direcionamento do gás, ou do oxigênio, do ar quente, realmente gera muito calor. E isso é super interessante nesse processo em que faz a conversão de madeira em gás, né? Então você vê pela câmara térmica que a temperatura é sempre alta, né? Sempre próximo dos 300 graus na parte mais extrema dela. E uma latinha de metal suportou tranquilamente essas temperaturas e destruiu totalmente o resíduo que estava dentro dela. Aí está ela depois, quando nós esvaziamos ela, vira uma cinza, realmente destrói totalmente, vira uma cinza bem fininha. E acabou com todo o resíduo que estava dentro dela. Ela suportou bem os furos laterais, né, onde é injetado o ar, né, o oxigênio. E processo muito simples.